Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à introdução a banco de dados. Então, nesse vídeo, eu vou fazer 3 partes, falando um pouquinho do histórico, alguns conceitos e sobre uma ideia geral do projeto de banco de dados que nós vamos estudar. Então, um pouquinho sobre o histórico de banco de dados. Vocês já conhecem o histórico da computação, de máquinas muito grandes e que foram cada vez ficando menores. E com banco de dados, a gente tem uma linha do tempo, e aí eu peguei essas imagens na internet, onde a gente pode falar, como eu falei com vocês, banco de dados é qualquer conjunto de dados. Então, livros são bancos de dados. Então, a gente começa aqui nessa linha do tempo aqui de cima. Eu tenho livros de registros, livros, máquinas de tabulação, depois eu tive cartões perfurados, e aí eu fui para a ideia de sistemas de arquivos, para ir melhorando, para ir para a sigla aqui está RDBMS, mas é a mesma coisa de SGBD, para depois ir para um tipo de gerenciador de arquivo NoSQL. E aqui embaixo é porque a gente tem um gráfico com as datas, onde a gente tem ali falando a partir de sistemas de arquivos, para depois evoluir para o modelo hierárquico, depois o modelo de rede, modelo relacional e o modelo orientado a objeto ou objeto relacional. O que eu quero mostrar para vocês? Quando se começou a falar de banco de dados, teoricamente, para documentar, foi com essa ideia de sistemas de arquivos, lá em 1950. Então, há 70 anos. Se a gente for olhar, isso é muito recente, né? Assim, não é uma tecnologia... A nossa área de tecnologia não é tão antiga. Então, ali quando a gente vai estudar, por exemplo, o modelo mais comercial, e é o que a gente vai estudar hoje, é o modelo relacional, que foi criado no final dos anos 70. Então tá super recente, né? Assim, aí agora a gente já tem o NoSQL, que é uma coisa muito nova também, que não deve ter 15 anos ainda. Então, está em constante transformação. Vamos entender, então, como é que funcionavam esses sistemas de arquivos. No início da computação, cada software era desenvolvido para um problema muito específico, né? Os computadores ainda não eram computadores pessoais, né? Não existia um software que era igual em todos os computadores. Então, cada software, cada demanda, criava toda a sua arquitetura, desde a aplicação até o banco de dados. Então, quem desenvolvia software há 50, 70 anos atrás, o tipo de software que existia naquela época, fazia tudo, né? Desde o hardware até o software. Então, os sistemas de arquivo eram os arquivos que eram gerados por cada software específico desse. Então, por exemplo, se eu tivesse um sistema lá de banco, aquele software do banco fazia sua própria forma de armazenar. O outro banco concorrente criou uma outra forma de armazenar dados. Então, para cada software tinha formas diferentes de armazenar dados. Mas aí, com o tempo, foi necessário começar a conectar esses softwares, né? Com o advento das redes de comunicações, da internet. Eu não tinha como mais ter um software tão específico que servia só para minha empresa. Eu precisava comunicar com outros softwares. Então, começou a surgir a demanda de como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai armazenar isso tudo, como é que a gente vai centralizar dados. Então, resumindo aqui, sistemas de arquivos. Cada aplicação tinha o seu próprio conjunto de dados. A descrição dos dados era dentro da aplicação. Acabava tendo redundância, repetição de dados, porque não existia nenhuma teoria, nenhuma forma, nada assim específico de como trabalhar esses dados. Era muito difícil a manutenção, porque só quem criou aquilo que sabia mexer com aquilo, então era um treinamento muito específico para outra pessoa poder trabalhar. Existia dificuldade na segurança dos dados, porque ainda não era também uma área de pesquisa que era trabalhada. Então, geralmente, existem sistemas ainda, softwares que também trabalham ainda com sistemas de arquivos, qual que é o problema? Imagine um arquivo do Office que você tem no seu computador. Se você está com ele aberto e dá um pico de energia, você corrompe o arquivo. Por exemplo, uma das formas de corromper arquivo. O sistema de arquivo funciona da mesma forma. Então, a segurança daquele arquivo, dos dados dentro de um sistema de arquivo é muito baixa. Os SGBDs hoje conseguem ter um controle de segurança, que aí vocês vão ver na disciplina seguinte, que se der um pico de energia, ele consegue voltar ao estado anterior. Você não perde todos os dados. Você pode perder só um pouquinho, ou talvez nem perder.
Outra coisa é a falta de concorrência nos dados. Eu não conseguia ter duas pessoas usando o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Okay? Então, isso já era uma outra dificuldade. E outra coisa era a leitura de dados sequencial. Se eu tivesse 1000 clientes cadastrados, por conta do tipo de dispositivo de armazenamento na época, que não eram esses HDs que a gente tem hoje, para você chegar lá no milésimo cliente, você tinha que passar por todos os outros 999, tá bom? Então, isso evoluiu, né? Ainda bem. Então, qual foi a solução para os sistemas de arquivos? Criar o que a gente chama lá de middleware, que hoje a gente nem fala tanto esse termo. Criar uma camada do meio. Então, eu vou centralizar meus dados, que é esse símbolo mais à direita. Vou centralizar meus dados e o software que o meu usuário vai usar, e aqui eu já tenho aquela demanda porque muitas pessoas já estavam utilizando o mesmo software. Esse software vai ficar na máquina do meu cliente e eu vou ter uma camada do meio ali para gerenciar esses dados. Tanto se fosse uma máquina local, quanto se fosse numa rede de computadores. Né? A rede de computadores permitiu uma evolução gigantesca na tecnologia. Né? Tudo que a gente tem hoje vem a partir dessa rede de computadores, do que ela permite que se faça. Então, a solução do sistema de arquivo foi isso: criar um software no meio para comunicar entre a base de dados e as aplicações. E aí esse software faria esse trabalho para corrigir essas dificuldades que eu acabei de citar. Uma forma de trabalhar os dados que não gerasse redundância, que eu pudesse ter acesso concorrente, que eu pudesse ter uma situação, um ambiente mais seguro para os meus dados. Bom, aqui eu coloquei uma outra linha do tempo para falar que ali, ó, em 1950 e 60 eu tinha ali o cartão perfurado, e ali eu tenho esses sistemas de arquivo. Em 60 e 70 já começou a ser criado o modelo, a leitura não sequencial, então isso foi um avanço gigantesco. E aí começou a se criar o modelo de dados hierárquico e o modelo de rede, que já foi uma evolução aos sistemas de arquivo. Eu não guardava mais os dados em um único arquivo dessa forma, com os prejuízos que nós citamos, e agora eu podia guardar os dados de uma outra forma. Esses modelos hierárquicos e de rede, eles lembram o que vocês veem na disciplina de grafos, né? Uma árvore com vários nós e esses dados guardados nesses nós, de uma forma muito simples, certo? Porque hoje no NoSQL algumas demandas também representam dessa forma, porém de uma forma bem mais aprimorada. Lá entre 1970 e 1980 surge o modelo relacional, que é o modelo mais usado até hoje, que é o que a gente vai estudar. E aí surge o termo SGBD-R. Hoje a gente fala mais SGBD, mas o R aí no final é relacional. E lá em 1980, a gente vai ter o Peter Shen, que vai propor o modelo entidade de relacionamento, que é o que a gente vai estudar. E entre 1980 e 1990, é onde teve o boom, né, além dos computadores pessoais, e aí também teve o boom dos sistemas de banco de dados, onde surgiram a maioria daqueles que eu já citei para vocês, e aí surgiu a linguagem SQL e esses SGBDs comerciais. Bom, agora vamos para alguns conceitos. Primeiro, o termo SGBD, como nós já falamos, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, mas vocês também vão ver essas outras siglas. SGBDR, seria o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional, e aí vocês vão ver em inglês RDBMS ou só o DBMS. O R é do Relational, relacional, DB, Database, MS, Management Systems. Okay? Então, vocês vão ver essas quatro siglas falando a mesma coisa. O SGBD sem um R vai servir também para outros gerenciadores de banco de dados que não sejam os relacionais. E aqui listando novamente os SGBDs mais famosos hoje no mercado. E aqui nesse site, podem dar uma pausa e procurar esse link aí na internet. Ele mostra, aqui ó, procurei em setembro de 2020 os SGBDs mais populares. E aí, lá no site vocês têm como olhar todos os detalhes de cada banco de dados, como que eles fazem essas buscas. E aí vocês vão ver aí o Oracle, MySQL, o SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, DB2, Redis, Elasticsearch, SQLite e o Cassandra. Vocês vão ver que a maioria deles é relacional, com ali o MongoDB vai ser o
o tipo de banco SGBD NoSQL mais usado, e ele é baseado em documento. Aí tem o Redis aí, que é baseado em chave-valor, e assim por diante. Então, entre nesse site para vocês verem a comparação. Ele é em inglês, mas dá para usar tranquilamente. Aqui é a ideia geral de como que é a estrutura de um sistema de banco de dados. Lembrando que o sistema é um conjunto de coisas com objetivo em comum. Então, eu tenho ali os usuários programadores no alto nível, os programas de aplicações com as consultas, que mandam essas consultas para o banco de dados, e aí eu tenho o SGBD dentro desse retângulo. Dentro do SGBD, eu vou ter o programa que faz o processamento de consultas, e esse programa manda a informação, solicita informação para o software para acesso aos dados armazenados. Então, dentro do SGBD, eu ainda tenho subdivisões. E esse software faz acesso tanto aos bancos de dados de fato armazenados, 0 e 1 de fato, representam o nome, endereço, bairro, etc., quanto também aos metadados, que são a descrição do que é aquele dado. Na hora que ele pega lá centro, eu tenho em algum lugar falando que centro corresponde ao bairro de um cliente. Ok? Eu também posso classificar os SGBDs. Eu posso classificar tanto ao modelo de dados, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor, a gente vai trabalhar com o modelo relacional, mas eu posso ter outros modelos, como de rede, hierárquicos, orientado a objetos, objetos relacionais. Hoje existe um novo modelo de dado que é dentro de uma categoria chamada NoSQL, mas nessa categoria existem vários outros modelos de dados, como chave-valor, baseado em documento. Eu posso classificar quanto ao número de usuários suportados, eu posso falar que são monousuários ou multiusuários. E posso falar também quanto à localização dos dados. Eu posso ter SGBDs que trabalham centralizados ou distribuídos. A maior parte daqueles SGBDs que eu mostrei para vocês são centralizados. E eles possuem um ou outro, possuem alguns recursos para fazer que esses bancos de dados sejam distribuídos. Por que utilizar um SGBD ou quando utilizar um SGBD? Existem várias características para você falar que um software é de fato um SGBD, que vão facilitar a vida de quem desenvolve sistemas. No caso, nosso trabalho. Então, eu vou aqui ressaltar algumas coisas bem importantes, que seria a integridade e segurança dos dados. Integridade vai ser no sentido de, por exemplo, eu não vou conseguir fazer uma venda para um cliente que não está cadastrado. Ele vai me garantir isso. Eu vou conseguir ter acesso concorrente aos dados quando esse SGBD for multiusuário. Vamos imaginar um Cajuí. Eu tenho vários alunos acessando o mesmo banco de dados. Eu tenho recuperação de falhas, então se eu estiver usando o sistema cair energia, por exemplo, um dos motivos de falhas, ele consegue recuperar isso, pelo menos ao máximo que ele puder. Eu vou ter recursos de backup e restauração automatizados, entre outras características. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do Microsoft Access. Ele é um banco de dados, mas ele não é um sistema gerenciador de banco de dados, porque ele não me dá a maior parte dessas características, tá bom? Uma outra característica é a redução do tempo de desenvolvimento de aplicativos. Eu não preciso me preocupar com o armazenamento desses dados. Esse software vai fazer tudo pra gente. Quando que eu não vou usar um SGBD? Existem situações que eu não preciso de um SGBD, eu não preciso de um MySQL, por exemplo. Quando minha aplicação é muito simples e que pouquíssimas mudanças vão acontecer durante o ciclo de vida da minha aplicação, eu não preciso implantar uma ferramenta tão complexa para aquela aplicação, ok? Ou então, quando eu tenho alguns requisitos de processamento que o SGBD que eu tenho disponível não atende. Por exemplo, não é toda ferramenta que consegue processar um Big Data, ok? Então, eu posso ter tanto os dois extremos, ou muito simples ou muito complexo, que meu SGBD não atenda. Eu posso ter SGBD quando não requer acesso múltiplos de usuários. A maioria hoje dos SGBDs, a principal característica é oferecer esse acesso múltiplo. Existem SGBDs que não oferecem, mas aí você vai avaliar se de fato precisa uma ferramenta complexa, que vai exigir um pouco mais de processamento do seu computador, não é tão a mais, depende do que você vai fazer. Mas, de repente, se não exige acesso múltiplo,
de usuários, talvez você consiga usar um outro software simples. Um Access, como eu citei, por exemplo, existem outras ferramentas semelhantes a ele. Ou a planilha eletrônica, que resolva o problema. Ou então, quando eu preciso, mas eu não tenho recurso para investir em software, hardware e treinamento. Não é só questão de ter o dinheiro, mas eu não tenho o recurso humano que sabe trabalhar com aquela ferramenta. Ou eu não tenho o hardware que comporta que não tem processamento para usar aquele software. Né? A gente vai trabalhar e talvez vocês já tenham essa experiência de encontrar muitos computadores que não têm um mínimo de memória que dê para trabalhar com uma ferramenta dessa. Então você tem que procurar uma outra solução. E também por quando eu tenho um overhead devido a variedade de controles que o SGBD tem que executar. Você vai instalar o seu software e você vai ter que instalar um outro software que gerencia o banco de dados. Então talvez aquela máquina, ou esse a mais que esses SGBDs vão oferecer, não é suportável pela estrutura que você tem. Então SGBD não é solução para todos os casos. Depende do que seu cliente precisa e depende dos recursos que você tem para oferecer a solução. Aqui eu fiz uma pesquisa desse ano, recente. Eu coloquei os links aqui embaixo, os slides vão ficar disponíveis para vocês. Quais são as profissões dentro da área de banco de dados? As duas mais comuns, e esses nomes mudam muito rapidamente, mas um nome bem antigo que ainda está durando até hoje é o DBA, que é o administrador de banco de dados. Que é a pessoa tanto que cria a estrutura de banco de dados e que mantém isso funcionando. Então eu achei ali a média de valores de R$ 2.600 a R$ 6.000. Mas minha opinião particular, acredito que consiga mais que isso. Mas é se candidatar. Eu pesquisei nesses sites que eu listei aí embaixo. E a gente tem a vaga de analista de dados, que vai ser uma coisa bem mais genérica, que vai ser a pessoa que trabalha mais com a ideia conceitual do projeto, que também tem a média de salário um pouco menor. Geralmente, as empresas não contratam tão específico, contratam uma pessoa bem mais generalista, que além de outras coisas também é analista de dados. Né? Outra profissão que está muito na moda agora é ciência de dados, que eu vou pegar esses dados, aplicar inteligência artificial e trabalhar com isso. Então é uma das profissões que neste momento está mais na moda também. E que dentro dela também tem um monte de ramificações. Outros assuntos relacionados que nós não vamos tratar, mas que tem tudo a ver com o banco de dados. Eu tenho um banco de dados geográficos espaciais, orientados a objetos. Vocês já devem ter ouvido falar de Data Warehouse, Data Mining, mineração de dados. Tudo tem a ver com banco de dados também. E a gente tem aí o NoSQL, que é uma nova forma de modelar os dados, que vem principalmente por conta desse grande volume de dados que a gente tem hoje. Não é contra o modelo relacional, mas é uma outra forma de pensar, principalmente a forma de armazenar os dados. Representar e armazenar para que eu tenha isso, consiga recuperar, gerar informação de forma eficiente. Bom, aqui eu coloquei a bibliografia, as imagens dos livros que eu estou consultando para elaborar o material para vocês. Todos esses livros nós temos na biblioteca, porém não podemos acessá-lo agora. Tem as edições mais novas também na biblioteca. Esse primeiro livro, verde e rosa, ele é um livro pequenininho, que é só o projeto de banco de dados, que é de um professor brasileiro. É muito bom, recomendo. Os outros livros já são livros bem maiores, mas que contemplam banco de dados 1 e 2 e muito mais coisa. Bom, na disciplina a gente vai trabalhar com um projeto de banco de dados. Então, rapidamente, esse aqui é um esquema de um projeto de banco de dados. Eu parto do mini-mundo, faço uma análise de requisitos, vou para o meu projeto conceitual, projeto lógico e o projeto físico. Isso em paralelo, vocês também têm duas colunas nesse diagrama, em paralelo com o que está sendo feito do meu sistema. Então, geralmente, eu trabalho como se fossem duas frentes. Uma coisa é planejar o banco, que é numa camada separada, da minha aplicação. Mas eles dois têm que conversar o tempo inteiro. E outra coisa interessante também, que eu tenho ali, independente de SGBD e específico para um SGBD. Algumas das tarefas que nós vamos fazer, não preciso nem de computador, porque é um trabalho de análise.
Aí, a partir de certo ponto, aí sim, que computador que eu vou usar, que ferramenta que eu vou usar, aí eu tenho que me preocupar com isso. Aqui eu coloquei uma outra imagem que eu achei interessante, que a gente tem essas 3 ideias, conceitual, lógica e física, que é o que a gente vai trabalhar. Então, conceitual eu tenho um esquema bem mais leve, no lógico eu detalho mais, no físico eu detalho mais ainda. Então, o conteúdo do vídeo é esse, aí alguns avisos. Os slides que eu usei nas apresentações ficarão disponíveis para vocês. Também nesse tópico tem uma lista de artigos relacionados a esse conteúdo que eu expliquei, que eu peço que vocês leiam para complementar toda essa discussão e para que vocês tragam para a aula dúvidas, questionamentos e debates para a gente continuar essa discussão. Outra sugestão é que vocês explorem os sites, que os sites que eu selecionei são sites ou de empresas, ou de empresas que vendem ferramentas, ou empresas que vendem cursos. Então, eles sempre produzem muito conteúdo relacionado a essa área, então sugiro que vocês leiam. E aí a gente vai ter uma atividade avaliativa, que vai ter um vídeo explicando posteriormente como que vocês vão me enviar essa atividade. No mais, muito obrigada e até a próxima.